Teleaula Parnamirim. Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Ciências para o 8º ano. Eu sou o professor Helder. Antes de começar, queria lembrá-los novamente a importância da gente preencher a pesquisa que está disponível no nosso QR Code para a gente ter uma avaliação do nosso trabalho, ok? Na aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo da aula passada. Vocês vão lembrar que a gente estava trabalhando o capítulo 9, que vai falar aí de fontes de energia e impactos ambientais. Então a gente falou um pouquinho sobre fontes de energia na aula passada, falamos sobre energia renovável e não renovável, por exemplo, e hoje a gente vai dar continuidade falando um pouquinho mais a respeito desse assunto. Vamos lá? Então olha só, na aula anterior eu finalizei falando um pouquinho de usinas hidrelétricas, né, que são aquelas que produzem energia elétrica utilizando a força da água. Hoje a gente vai falar de um outro tipo de usina que produz energia elétrica, mas de uma maneira um pouco diferente, que são as usinas termoelétricas, tá? E a sua relação com os combustíveis fósseis. Então observe, a usina termoelétrica é aquela que vai produzir eletricidade, mas em vez de ela utilizar, por exemplo, a força da água, represando um rio, ela vai utilizar energia liberada a partir da queima de materiais, geralmente combustíveis fósseis, tá? Então ela vai queimar combustíveis fósseis para produzir energia. Então vocês lembram na aula passada que eu falei que combustíveis fósseis são aqueles que são recursos não renováveis, né? E para eles serem produzidos foi necessário um longo período de tempo, milhões de anos, né? Eles têm origem a partir de seres vivos que viveram aqui na Terra no passado. Então vão ser o carvão, o petróleo e os seus derivados, ok? Os combustíveis fósseis. Como desvantagem do uso dos combustíveis fósseis, a gente lembra que eles são altamente poluentes, né? Eles são muito nocivos para o meio ambiente, vão produzir a partir da sua queima o gás carbônico, que é um gás que vai aumentar, intensificar o efeito estufa, deixando o planeta mais quente. Então aqui a gente tem um exemplo de uma usina termoelétrica, e aqui nessa imagem a gente tem o seu funcionamento. Então observem aqui no esquema. Aqui embaixo eu tenho a queima de um combustível, que pode ser o carvão mineral, o gás natural ou algum outro derivado do petróleo. E esse calor que é gerado aqui vai aquecer uma caldeira onde eu tenho água, né? E aí, quando essa água esquentar e entrar em ebulição, ela vai produzir um vapor que é conduzido até uma turbina, e aí esse vapor, quando ele passa pela turbina, ele vai movimentá-la, certo? Essa turbina está conectada a um gerador, e aí assim eu tenho a produção de energia elétrica, tá? Então, o combustível fóssil ele é queimado, aquece a água, produz um vapor, esse vapor é conduzido até uma turbina, que quando gira, por estar conectada a um gerador, ela vai produzir eletricidade, ok? Então, olha só, esse tipo de produção de energia tem algumas desvantagens. Quais vão ser elas? Primeiro, os recursos que são utilizados, os combustíveis que são utilizados para aquecer ali a caldeira nas usinas termoelétricas são recursos não renováveis, como eu já adiantei. Então, o uso desses recursos vai trazer aí desvantagens para o meio ambiente na forma de gases poluentes que vão ser liberados, tá? Então, o uso da usina termoelétrica, né? A gente optar por uma usina termoelétrica para produzir eletricidade, ela vai ter um efeito nocivo ao meio ambiente, porque vai estar produzindo, então, esses gases poluentes. Além do gás carbônico, eu vou ter o nitrogênio e o enxofre, que também são gases poluentes, tá? E aí, olha só, o que esses gases poluentes vão fazer de ruim para o planeta, de negativo? Podem causar irritação nos olhos, podem causar prejuízos aí às vias respiratórias, ao nosso trato respiratório, aos nossos pulmões também. Então podem causar problemas respiratórios, como asma, como alergias. Podem se combinar, principalmente o enxofre, né? Ele pode se combinar ali com as nuvens de chuva e produzir um ácido, provocando então a chuva ácida, tá? Essa chuva ácida ela vai causar uma série de problemas. E além disso, como eu já falei, o gás carbônico, principalmente, ele vai intensificar o efeito estufa, vai tornar esse efeito estufa mais forte, e isso causa o aumento generalizado da temperatura do planeta, que a gente conhece como aquecimento global. Então, olha aqui nessa imagem, a gente tem alguns efeitos negativos da chuva ácida, né? Ela pode prejudicar a vegetação, pode prejudicar árvores,
prejudica também construções, ela corrói construções, monumentos, esculturas que possam estar ali expostos a essa chuva. Ela também pode causar morte de peixes. Aqui, nessa outra imagem, mais à direita de vocês, a gente tem os efeitos do aquecimento global. O aquecimento global, quando ele acontece, ele vai aumentar a temperatura dos oceanos. Isso vai causar um problema que a gente conhece como branqueamento dos corais. Os corais são organismos marinhos, tá? Que são formados pela associação entre um tipo de cnidário, né? Selenterado, ali do grupo das águas vivas, e a associação com algas unicelulares. Então, essas algas, quando o mar está muito quente, elas são muito sensíveis à variação de temperatura. Então, elas vão acabar morrendo e deixando o coral com esse aspecto esbranquiçado, né? Os corais são muito importantes para a vida marinha, porque uma série de seres vivos marinhos, peixes, eles se abrigam ali nesses corais, e aí se eles não existem, né, isso vai causar um desequilíbrio ali no ecossistema. Ok? Agora, quais as vantagens da usina termoelétrica? Será que tem alguma vantagem? O carvão mineral, que é o combustível que vai movimentar essa usina, né? Apesar dele ter esses prejuízos de ser um recurso não renovável, de a queima produzir muitos gases poluentes, ele é relativamente barato, tá? E de fácil acesso. Então, eu tenho muitas reservas no subsolo de carvão mineral, então é muito fácil eu recolher esse recurso e utilizá-lo como fonte de energia. Então, aqui a gente tem uma pilha de carvão mineral e aqui uma fábrica que utiliza esse recurso para produzir energia. Vamos passar a falar agora de fontes renováveis de energia, tá? As fontes renováveis de energia têm como sua principal vantagem o fato de que elas vão ser utilizadas para produzir, por exemplo, energia elétrica, mas elas não vão causar, na verdade, poluição ao ambiente, né? Então, elas vão causar impactos menores do que se eu utilizasse as fontes não renováveis, ok? Então, vamos começar falando sobre a energia proveniente da biomassa, tá? O que vai ser biomassa? Biomassa, eu chamo de biomassa a matéria orgânica que está presente nos organismos, de maneira geral, ok? Essa matéria orgânica pode ser lenha, pode ser bagaço de cana-de-açúcar, pode ser restos de alimentos, né, o lixo orgânico, entre outros. Então, eu posso utilizar esses materiais para produzir energia. De que forma? Eu posso ou queimar esse material e produzir energia a partir dele, tá? Posso, por exemplo, queimar a lenha, queimar a cana-de-açúcar e produzir ali energia, ou eu posso utilizar essa matéria-prima de origem dos seres vivos para produzir biocombustíveis, tá? Biocombustíveis são combustíveis como o etanol, que é o álcool, e o biodiesel, que para eles serem fabricados, eu utilizo matéria-prima vegetal. Então, transformações ali na cana-de-açúcar me produzem o álcool, o etanol combustível, né? Já o biodiesel ele pode ser feito de milho, de mamona, de outros vegetais, de girassol, e aí ele pode ser utilizado também como combustível, tá? Em substituição ali ao óleo diesel. Então, por isso, eles se constituem uma alternativa renovável aos combustíveis fósseis, tá? Então, em vez de eu estar usando, por exemplo, gasolina ou diesel comum, eu posso usar álcool e biodiesel nos meus veículos e assim eu causar menos poluição ao meio ambiente, menos impactos. Mas, eles apresentam uma desvantagem. Se eu comparar o biodiesel, o etanol, ou os biocombustíveis de maneira geral, se eu comparar esses combustíveis com os outros provenientes do petróleo, eles têm uma eficiência energética um pouco menor, tá? Então, por exemplo, em linhas gerais, na prática eu vou conseguir rodar mais, né, me deslocar mais com 1 litro de gasolina do que com 1 litro de álcool. Então, eles ainda têm essa desvantagem. Além disso, eu posso precisar de grandes áreas para cultivar a matéria-prima dos biocombustíveis, seja cana-de-açúcar, seja soja, seja mamona ou girassol. Eu preciso de grandes áreas para eu ter ali a quantidade de matéria-prima suficiente para produzir o meu biocombustível, ok? Outra fonte de energia renovável que a gente traz aqui é a energia eólica, que é a energia proveniente dos ventos. Então, os ventos, como a gente pode ver aqui nessa estrutura, no canto direito de vocês,
eles vão movimentar hélices, tá? E o movimento das pás dessas hélices vai produzir energia elétrica. Então, eu vou ter geradores que vão transformar a energia cinética, a energia do movimento das hélices, em energia elétrica. Como vantagens, eu tenho que a energia eólica, né, usa uma fonte inesgotável, praticamente inesgotável de energia, que é o vento. É uma fonte renovável também, tá? Então, o vento, ele pode ser utilizado, ele nunca vai se esgotar e eu consigo produzir energia a partir disso. Além disso, não vai emitir gases do efeito estufa. Então, eu não tenho aqui emissão de fumaça ou de poluição, tá? E isso vai ser melhor para o meio ambiente. Além disso, no nosso país, principalmente na nossa região Nordeste, eu tenho uma grande disponibilidade desse recurso. Então, aqui onde a gente vive, a gente tem uma grande disponibilidade de ventos. Então, a gente consegue construir parques eólicos e produzir energia a partir disso, tá? Então, nós estamos num local estratégico para a produção de energia eólica. A maioria dos parques eólicos do Brasil estão aqui na nossa região. Agora, a gente também vai ter algumas desvantagens, né? Entre elas, é o fato de que a energia eólica ela não vai estar disponível em grande quantidade em todos os locais do planeta. Então, vai ter locais que eu tenho uma menor disponibilidade de vento e aí, por causa disso, eu não vou ter um potencial para a produção de energia elétrica a partir de energia eólica muito grande, tá? Não é o nosso caso, né? Nós somos privilegiados nesse sentido, mas não são todas as partes da Terra que vão ter essa disponibilidade de ventos. Além disso, como eu falei, improdutível em áreas de poucos ventos, ela vai produzir também uma poluição sonora, então um ruído, né? Por causa do movimento das hélices, isso pode incomodar pessoas que moram ali próximo aos parques eólicos e pode provocar também a morte de animais, seja insetos, aves ou morcegos que se chocarem aqui com essas hélices, né, eles podem acabar morrendo, ok? Então também tem aí suas vantagens e desvantagens. Vamos falar agora um pouquinho da energia solar, tá? A energia que vem então do sol. Eu posso aproveitar a energia solar de duas formas, tá? Eu posso usar, por exemplo, a energia solar térmica, que ela vai ser utilizada para aquecer reservatórios de água nas residências. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Eu tenho coletores solares no telhado das casas e aí esses coletores eles vão receber a energia do sol, o calor do sol. Com isso eles vão aquecer a água que está no interior de reservatórios localizados nessas residências, tá? Então, em regiões mais frias, muitas vezes se aquece a água para tomar banho, por exemplo, utilizando energia elétrica, né? Utilizando um chuveiro elétrico. Nesse caso, quem vai aquecer essa água é o próprio sol. Então, isso implica numa economia de energia elétrica. Eu posso usar a energia solar também na modalidade fotovoltaica. O que vai ser isso? Vai ser a instalação de painéis solares, tá? Que vão converter a energia do sol em energia elétrica. Então agora eu vou estar produzindo eletricidade a partir da energia solar. Então olha só, nessas imagens eu tenho a construção aqui, né? A aplicação de painéis fotovoltaicos. Então esses painéis vão captar a energia do sol e vão produzir eletricidade a partir disso. Como vantagens, eu tenho uma economia de energia elétrica ou gás, tá? Por exemplo, se eu utilizo a queima do gás para aquecer a água, se eu faço isso utilizando energia solar, eu vou ter a economia então desse recurso, né? Que já é não renovável, que tem aí toda uma implicação ambiental de ser utilizado. Também posso ter economia de energia elétrica se, em vez de utilizar o chuveiro elétrico, eu utilizo a energia solar térmica para aquecer a água. No caso da energia solar fotovoltaica, eu vou estar economizando também energia elétrica quando eu produzo essa eletricidade a partir da luz solar. Então, eu vou ter uma economia muito grande em termos econômicos, né, desse recurso. Também não vai poluir o meio ambiente, não produz gases do efeito estufa, né, então é uma energia limpa, como a gente chama, já que ela não produz resíduos, e usa um recurso inesgotável, que é a luz do sol. Enquanto a humanidade estiver na Terra, a gente vai ter aí o sol
para poder utilizar enquanto fonte de energia, certo? Agora, com relação às desvantagens, a gente vai ter um alto custo de instalação dos equipamentos. Para eu construir esses painéis solares, né, e colocar numa residência ou numa instituição como uma escola, enfim, o que for, eu preciso ter um investimento muito alto para construir isso. Então, a economia de energia elétrica só vai pagar esse investimento depois de um período de tempo até significativo, tá? Mas aí depois disso só vai ser vantagens. E também tem uma baixa eficiência em comparação com outras fontes de energia, tá? Além disso, para eu ter um total aproveitamento da energia solar, eu preciso instalar esses painéis em áreas que tenham alta iluminação natural. Então, por exemplo, mais uma vez, na nossa região Nordeste, a gente tem vários dias de sol, né, ao longo do nosso ano. Então, para a gente seria interessante instalar painéis solares para essa finalidade. Mas em locais, por exemplo, que tem um clima diferente do nosso, onde chove bastante, onde chove por vários dias do ano, talvez não seja interessante optar por essa modalidade de produção de energia, ok? Vamos falar agora então da energia geotérmica, né? O que é isso? A energia geotérmica ela é obtida através do calor que vem do interior da Terra. Então a gente sabe que nas camadas mais profundas da Terra a gente tem rocha de forma derretida, né? A gente tem o magma, e aí o calor desse magma ele pode ser utilizado como fonte de energia. Então olha só, a energia geotérmica, o calor do interior da Terra, ele aquece reservatórios de água subterrâneos, reservatórios naturais, tá, de água, e aí muitas vezes essa água ela até sobe à superfície numa alta pressão, né? No que a gente chama de geyser, né? Então o geyser é uma água que foi aquecida por causa do calor do interior da Terra e aí ela sobe em alta pressão. Então olha só, essa água subterrânea que foi aquecida através do calor da Terra, ela pode ser utilizada para aquecer, por exemplo, residências. Esse calor também pode ser utilizado para a produção de energia elétrica em locais que a gente chama de usinas geotérmicas, tá? Que é como essa que a gente vê aqui nessa figura, ok? A gente pode estar vendo aqui uma grande liberação de fumaça, mas na verdade isso é vapor de água, tá? Não é um gás poluente, não é o gás carbônico, por exemplo. Então nessa imagem a gente tem um funcionamento simplificado de uma usina geotérmica. Eu tenho aqui um reservatório de água subterrâneo, tá? Essa água está aquecida pelo calor do interior da Terra, ela vai se transformar em vapor, tá? Esse vapor ele também vai movimentar turbinas que vão acionar geradores e produzir energia elétrica. É parecido com a termoelétrica, né? Só que para a termoelétrica funcionar, eu precisava aquecer a água queimando combustíveis fósseis. Na usina geotérmica, a água ela já é aquecida naturalmente por causa do calor do interior da Terra, ok? Mas o processo de funcionamento é semelhante a partir daí. Como vantagens da utilização da energia geotérmica, eu vou ter o fato de que, se elas forem bem exploradas, né, elas podem ser utilizadas por um longo período de maneira contínua. Então, eu posso estar usando energia a partir disso por um longo tempo. Vão utilizar um recurso inesgotável, que é o calor do interior da Terra, ele não vai acabar, então eu posso utilizar isso durante um longo período de tempo. E com relação às desvantagens, a gente vai ter que, para eu conseguir escavar o buraco, para chegar lá no reservatório de água subterrânea e poder aproveitar aquele vapor, eu preciso de um investimento alto em tecnologia, tá? Então isso pode implicar num custo elevado de instalação desse tipo de usina. Além disso, pode haver liberação de gases no interior da Terra, que são corrosivos, podem danificar equipamentos ou também podem ser prejudiciais à saúde, tá? É importante a gente lembrar também que a usina geotérmica, ela não pode ser instalada em qualquer lugar do planeta, tá? É importante que ela seja instalada em locais onde o vulcanismo é mais ativo, então onde eu vou ter de maneira mais acessível esse calor proveniente do interior da Terra, ok? Então não é em todo lugar que é possível instalar isso. Vamos falar agora da energia proveniente das marés.
certo? Então, a oscilação no nível da água, né, durante as cheias e o esvaziamento das marés, pode ser utilizado para produzir energia também, certo? Então, olha só, aqui eu tenho uma figura que representa como isso acontece. Eu vou ter a criação de um reservatório de água, tá? Na maré alta, esse reservatório, essa água, ela vai passar aqui por essa turbina, vai encher esse reservatório e vai girar a turbina e produzir eletricidade, tá? Na maré alta. Na maré baixa, o reservatório que estava cheio, ele vai se esvaziar e na volta, essa turbina vai ser movimentada novamente e vai produzir energia mais uma vez, ok? Como desvantagem disso aqui, a gente tem que a eficiência energética, mais uma vez, ela não é tão grande, levando em consideração o custo que eu vou ter para instalar esses equipamentos. Então, ainda não é muito eficiente usar esse tipo de energia, tá? Por outro lado, a gente vai ter ainda que a maré, ela tem um ciclo que é inconstante, né? Então, não vou conseguir produzir energia o tempo todo. Quando a maré encher e movimentar a turbina, eu vou ter produção de energia. E aí, quando ela sair, eu também vou ter produção de energia. Mas entre esse período, eu não vou estar produzindo energia elétrica. Então, é uma fonte de energia que é meio intermitente, né? Eu não consigo produzir energia a partir das marés o tempo todo, durante um período ininterrupto, ok? E aí a gente vai ter aqui ainda a energia nuclear, tá? Então, olha só. A energia nuclear, ela vai produzir, nas usinas nucleares, né, melhor dizendo, a gente vai ter a produção de energia elétrica a partir da energia térmica do calor que é liberado nas transformações de um elemento químico radioativo, o urânio, tá? Então, o urânio, ele se transforma em outras substâncias e aí, com essa transformação, vai haver liberação de calor e eu vou utilizar esse calor para produzir eletricidade, tá? Como vantagens, a energia nuclear, ela não vai provocar poluição do ar, não vai haver liberação ali de gás carbônico, né, que vai estar aí prejudicando, aumentando a temperatura do planeta, melhor dizendo. Não vai contribuir, portanto, para o aquecimento global, não vai intensificar o efeito estufa e não vai produzir tanto impacto na sua área de construção, como, por exemplo, as usinas hidrelétricas fazem. Eu mostrei na aula passada para vocês que, para eu construir uma usina hidrelétrica, eu preciso construir uma barragem, um reservatório, né? E aí, para a construção desse reservatório, eu tenho que represar o rio e isso vai causar inundação das áreas próximas ali, tá? Então, causa todo um impacto socioambiental naquela região, certo? Porque as pessoas vão ter que sair dali, os seres vivos que estão ali vão precisar ser realocados ou então vão acabar morrendo. Então, causa um impacto ali na hora de construir a usina. No caso da usina nuclear, vai causar um impacto também, sim, porque tudo que a gente faz na superfície da Terra causa um impacto ambiental, mas ele é bem menor se eu comparar, por exemplo, a uma usina hidrelétrica, ok? Agora, eu tenho desvantagens também muito sérias, tá? Por exemplo, o risco de acidentes nucleares graves, como já aconteceu várias vezes ao longo da história da humanidade, né? Principalmente na nossa história recente. Além disso, as usinas nucleares também produzem resíduos perigosos, que é o chamado lixo radioativo, não é? Então, esse lixo radioativo que é produzido a partir das reações químicas contendo ali urânio, envolvendo urânio, ele precisa ser descartado e é um potencial contaminante que ele tem muito alto. Então, se ele não for descartado com segurança, pode ter a contaminação, então, de todo o ambiente, ok? Então, é importante ponderar bem quando a gente vai construir uma usina nuclear ou não, tá? Aqui no Brasil, nós temos algumas usinas nucleares, principalmente no Rio de Janeiro, tá? As usinas de Angra 1, Angra 2, tá? Que produzem energia, então, para aquela região, para parte daquela região, utilizando o urânio, né? O processo de enriquecimento do urânio. Então, olha só, aqui eu tenho uma imagem de como essa usina vai funcionar. Mais uma vez, eu vou ter um combustível aqui, que nesse caso é o urânio, tá? As transformações envolvendo o urânio vão liberar energia, vão liberar calor. Esse calor vai aquecer um reservatório de água, tá? Essa água vai se transformar em vapor.
esse vapor vai movimentar turbinas que, conectadas a geradores, vão produzir energia elétrica também. Então, de maneira semelhante aos outros tipos de usina que a gente viu, né? A diferença é só essa fonte de calor vai ser o quê? Nas usinas termoelétricas vai ser a queima dos combustíveis fósseis. Na usina geotérmica vai ser o calor da terra que vai produzir esse vapor. E aqui nas usinas nucleares vai ser o combustível, então, o urânio, tá? E aqui eu mostro para vocês algumas imagens de desastres ambientais que aconteceram envolvendo a energia nuclear. Aqui a gente teve a reação que aconteceu, o desastre que aconteceu na usina nuclear de Fukushima, no Japão, há pouco tempo atrás. Então foi um desastre ambiental porque houve a contaminação dessa região, tanto do mar aqui próximo quanto da região em terra aqui. E aqui eu tenho uma figura mostrando o reator nuclear da usina de Chernobyl, na Ucrânia, na hoje Ucrânia, né, que explodiu e contaminou toda essa área. Então, as pessoas precisaram ser removidas ali às pressas, porque nesse caso, na verdade, utilizar o urânio, né, utilizar um combustível radioativo como fonte de energia é perigoso porque a exposição, mesmo a alguns segundos só, pode causar câncer, mutações, pode ocorrer queimaduras e geralmente é fatal, tá? Então toda essa região precisou ser evacuada por causa então da contaminação do urânio quando houve a explosão desse reator, ok? Então uma energia que não vai causar muita poluição, mas tem desvantagens sérias em caso de erro ali de manipulação, né? Por enquanto é isso. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e na nossa próxima a gente continua ainda com esse assunto, ok? Um abraço e até a próxima.